Capítulo 423 O retorno do rei. Era alvorecer e tudo estava quieto. Vosh! Uma grande flecha com flechas brancas perfurou o ar e atingiu o chão. O corpo da flecha vibrava rapidamente. Quem são vocês? Pare aí mesmo. Depois de ver a aparição de uma equipe de cavaleiros e ouvir os barulhos altos, Torres, que estava encarregado de vigiar o acampamento, disparou uma flecha e gritou para avisar a tropa desconhecida. Havia mais 3 flechas colocadas em seu arco, e ele estava pronto para atirar elas se algo parecesse errado. O resto da legião Dentes de Lobo colocou seu acampamento a 30 quilômetros da cidade das Duas Bandeiras. Quando eles montaram o acampamento, já havia batedores de jaques aparecendo ao redor deles. Era tempo de guerra, seus inimigos podiam atacá-los a qualquer momento. Perto do amanhecer, o estrategista Ariang recebeu a ordem do comandante da legião, e ele partiu com carroças que transportavam toda a comida e suprimentos e 5.000 cavaleiros. Atualmente, o ex-mestre guerreiro número 1 de Chambord, Lampard, estava encarregado de supervisionar o acampamento, e todos os soldados da legião Dentes de Lobo estavam cientes e prontos para os inimigos que aparecerem. Quando Torres ouviu os ruídos que os cavaleiros fizeram e não obteve uma resposta aos seus avisos, sua mente ficou tensa instantaneamente. Se você não declarar suas identidades, nós atiraremos, alertou Torres novamente, ao sinalizar para um batedor para informar a situação a Lampard. Ainda não houve resposta. Uma luz fria apareceu nos olhos de Torres quando ele soltou as 3 flechas em seu arco. Vosh! 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 As 3 grandes flechas deixaram 3 traços brancos de pós-imagens no ar enquanto elas corriam em direção à pessoa que avançava na frente. Neste momento, uma poderosa onda de energia apareceu e esmagou as flechas em partículas de poeira. Ah! Fernando! Sua habilidade com o arco e flecha melhorou de novo. O riso alto soou. O corpo de Torres congelou instantaneamente. Essa voz era tão familiar para ele que ele quase a gravou em sua alma. Depois que sua expressão congelou por um segundo, ele ficou muito feliz. Ele estava tão animado que suas mãos começaram a tremer. Ele se virou e gritou para um batedor atrás dele: "É Sua Majestade! O rei Alexander está de volta! Vai! Rápido! Diga ao Sr. Lampard! Diga a ele que Sua Majestade está de volta!" Quase ao mesmo tempo, uma bandeira com um cachorro de 2 cabeças, um machado e uma espada apareceu e flutuou ao vento. Era a bandeira de Chambord. A pessoa que liderava a tropa era o belo rei de Chambord. Sua Majestade! Torres pulou de sua bestas rugido das chamas e se ajoelhou sobre um joelho com os batedores ao seu redor. Ah! Não há necessidade de todas essas saudações complicadas. O tempo está apertado. Siga-me até a tenda central, Rio Fei. O rei ficou feliz em ver sua guarda também. Ele sabia que a força de Torres aumentou muito e estava prestes a atingir o nível 5 estrelas. Se um guerreiro mais fraco estivesse na posição de Fei, as 3 flechas não poderiam ser detidas tão facilmente. Como você desejar. Como se eles encontrassem seu pilar espiritual, Torres e os batedores ao seu redor pularam nas bestas rugido das chamas e correram de volta para o acampamento da legião Dentes de Lobo com alegria. Buuu! Os sons altos da corneta ressoaram no acampamento. O portão do acampamento abriu e comandantes de todos os níveis saíram com entusiasmo em seus rostos. A pessoa que liderava o caminho era um homem robusto com cabelos ruivos e uma enorme espada preta nas costas. Tio Lampard. Fei saltou de seu cavalo e prestou seu respeito a Lampard. Sua Majestade e o Sr. Ariang estão de volta. Ótimo! Só sei lutar, e posso finalmente dar o fardo de comandar tropas para vocês. Respondeu Lampard. Embora ele fosse geralmente neutro e sem emoção, ele estava relaxado e alegre neste momento. Sua Majestade! Sua Majestade, Oleg sentiu tanto a sua falta.
Todos os comandantes e todos os membros de Chambord se ajoelharam sobre um joelho no chão. Todos os oficiais de execução da lei, os Cavaleiros do Zodíaco e os líderes de Chambord, como Robin e Oleg, estavam todos emotivos. Especialmente Oleg. Ele estava prestes a correr em direção a Fei e abraçar suas pernas. Fei foi tocado por todas as reações também. Todas as emoções que seus subordinados estavam expressando não eram falsas. O rei podia sentir isso. Embora o gordo Oleg estivesse exagerando, seus sentimentos também eram reais. Depois que ele chutou Oleg na bunda, ele riu. Ouvi dizer que você está sendo preguiçoso novamente enquanto eu estive fora. Sua Majestade. Eu fui injustiçado. Oleg explicou com um sorriso amargo no rosto. No entanto, ele estava realmente feliz que Fei fez isso. Ele sabia que essa era a maneira de o rei expressar a intimidade. Se um dia Fei parasse de chutar sua bunda, ele ficaria preocupado. Todos riram vendo essa cena. Alexander, você finalmente está de volta. Uma voz nítida e agradável aos ouvidos soou atrás de todos, e todas as pessoas ao redor de Fei se moveram e criaram um caminho. A futura rainha Ângela caminhou em direção a Fei. Quando ela piscou seus olhos de cristal, as lágrimas apareceram. Ângela, Fei rapidamente se aproximou e abraçou-a. Depois que ele a beijou na testa, ele sussurrou: estou de volta, eu senti sua falta. Ângela não disse nada, mas ela abraçou Fei com os braços finos. E, o demônio sombrio está de volta. Minha vida boa acabou. Um suspiro inadequado soou, e isso quebrou a cena calorosa e amorosa. Fei franziu a testa e olhou na direção da voz, e quem poderia ser se não fosse a princesa caída Victoria, que era preguiçosa e amava os tesouros. Era óbvio que essa garota saiu correndo de sua própria tenda com pressa e não teve chance de se trocar. Ela ainda estava usando um vestido extravagante com um monte de acessórios de aparência luxuosa nela. Ela com certeza parecia uma princesa. Sua pele era lisa e brilhante, e ela estava linda. Parecia que essa garota esteve vivendo confortavelmente na legião sem as broncas de Fei. Depois de ver os olhares de Fei, esta linda garota gritou e fugiu. Enquanto ela estava fugindo, ela explicou: eu não queria me vestir. Todos riram depois de ver isso. Por que você está tão quieto hoje? Fei perguntou ao ver a loira Lolima parada em silêncio atrás de Ângela. Ela não estava sendo ela mesma hoje, e Fei não estava acostumado com isso. Depois que ele beliscou suas bochechas e a colocou em seu ombro enquanto ignorava seus socos e chutes, ele disse a todos: o tempo está apertado, e podemos nos recuperar depois. Por enquanto, por favor, retorne às suas posições e ouça as ordens do estrategista Ariane. Como desejar. Todos os comandantes e soldados responderam. Dentro do acampamento de Jax. Sua Alteza, eu tenho algo para relatar a você. Quando eu mergulhei na água bem naquele dia, descobri algo estranho. Inle, que finalmente acordou dentro da tenda central, estava relatado ao príncipe Firenton imediatamente depois que ele abriu os olhos. Estranho. Diga-me devagar. Depois de ver a expressão sincera no rosto de Inle, príncipe Firenton sabia que esse assunto poderia ser sério e mandou embora os guardas da tenda. Sua Alteza, foi assim. Ele lembrou o que havia acontecido e lentamente contou tudo a Firenton. Quando Inle mergulhou pela primeira vez na água, ele não fez nenhuma descoberta. Ao contrário dos poços das águas na cidade das duas bandeiras, onde a água era clara, a água em que Inle mergulhou era muito lamacenta. No entanto, a fim de completar a missão que príncipe Firenton lhe deu, ele se decidiu e mergulhou mais fundo. Devido à sua bravura, ele foi capaz de descobrir a cidade misteriosa no fundo do oceano também. Parecia impossível para ele ir tão fundo no oceano, mas ele fez acontecer. Ele era realmente um bom nadador e mergulhador, e de alguma forma, ele foi capaz de minimizar a pressão insana da água no fundo do oceano. A água mais perto do fundo do oceano estava mais clara, e ele foi capaz de ver o que estava ao seu redor. Ele ficou instantaneamente chocado. Quem poderia imaginar que havia um vasto oceano sob o deserto?
Depois que ele se acalmou um pouco, ele descobriu que o que estava causando o estranho comportamento da água era uma força invisível que agitava o oceano. Parecia que havia uma criatura lutando para se libertar do fundo do oceano. Tecnicamente, ele poderia ter retornado à Terra e relatado isso ao príncipe Firenton, mas esse homem era muito pobre de espírito. Sua mente estava focada apenas em descobrir a causa real desse estranho fenômeno para o príncipe Firenton, e ele decidiu mergulhar ainda mais fundo para ter uma visão melhor. Como a corda que estava amarrada na cintura já estava esticada ao máximo, ele puxou a faca e cortou-a. Foi por isso que o corte foi tão limpo quando os soldados de Jax puxaram a corda para fora da água.